No vídeo de hoje, veremos Amanda Waller e seus amasos roubarem os poderes de vários super-heróis, como o Super-Homem e a Mulher Maravilha, e obrigá-los a fugir. Olá, sejam bem-vindos ao canal Quadrinhos em Foco. O meu nome é Fábio e hoje nós vamos falar sobre o quadrinho Poder Absoluto número 1, lançado em 2024, escrito pelo autor Mark Waid e desenhado por Dan Mora. Essa história é o resultado dos planos de Amanda Waller durante toda a fase do amanhecer do universo DC. E no canal já tem 2 vídeos de prelúdio contando vários pontos que levaram ao evento, que é o maior evento da DC nesse ano. E antes da história começar, eu queria pedir para que você se inscreva no canal para poder ajudar ele a crescer e ativar o sininho para receber as notificações, e nos siga também lá no Instagram. Agora vamos embarcar nessa história. A história começa com alguns ladrões tentando fugir de helicóptero, mas alguém derrete as suas armas e congela o helicóptero. Quem fez isso foi o Super-Homem, que pede que eles se rendam pacificamente, mas um dos ladrões se desespera, não querendo ser preso, e atira contra Clark. Ele não se esquiva, pois é a prova de balas, mas nesse momento ele perde os seus poderes, e para sua surpresa, os tiros atravessam o seu peito e ele cai em direção ao que pode ser a sua morte. A história então volta 28 horas em Keystone City, onde o Homem-Animal e sua filha chegam de uma viagem de acampamento de uma semana, e quando eles pousam num parque, a multidão sai correndo e alguns começam a atacá-lo, temendo que eles vão matá-los se não fizerem nada, assim como os outros. Os dois não entendem, pois estavam sem comunicação, e Maxine só consegue pedir que eles parem de machucar o seu pai. Isso está sendo transmitido e o Batman e o Robin estão vendo. O Batman abre um canal de emergência e chama todos que puderem ouvir. Então vemos imagens do que parece ser um ataque do Shazam a Filadélfia, mas o Senhor Incrível diz que é falso, pois os dois estavam enfrentando a giganta naquele momento. O Asa Noturna responde e diz que as filmagens dos Titãs matando refugiados também são falsas. Também vemos imagens do Lanterna Verde, Hal Jordan, e da Supergirl matando várias pessoas, mas a Mulher Maravilha diz que Hal não possui mais um anel e que Kara está em uma missão espacial. O Aquaman diz que as pessoas queimaram a sede da Patrulha do Destino e que o Raio Negro e toda a sua família estão no hospital. Todos esses vídeos são falsos, notícias como o nuclear em um ataque de fúria ou o Besouro Azul matando dezenas de civis. O Flash diz ao Raio Negro que quase não conseguiu escapar com vida de uma multidão enfurecida e que todas essas imagens foram criadas por inteligência artificial, uma onda global de filmagens fabricadas, e por isso as pessoas estão enlouquecendo, pois parece um ataque terrorista super-humano e eles têm que fazer alguma coisa. Carter pergunta o que eles podem fazer. A Liga da Justiça não pode emitir um tipo de declaração, já que eles se dissolveram. Em Metrópolis, no prédio do Planeta Diário, Clark e Lois veem uma notícia de que o Super-Homem e o Senhor Destino fugiram de um prédio em chamas. Lois fica preocupada com os inocentes, mas Clark diz que aqueles inocentes são falsos e ele vai para as ruas para tentar acalmar a população. Nesse momento, uma funcionária do planeta, Lucille, entra e pergunta a Lois por que eles não estão publicando nada, já que todos os sites de notícias estão falando disso, menos eles. Mas Lois diz que nada disso foi confirmado e que o planeta não publica conteúdo não verificado e especulações. Nesse momento, Jimmy chama Lois e mostra a ela uma filmagem do Apollo atacando civis e diz que esse é o site do Planeta Diário. Lois diz que não aprovou isso, mas Jimmy
diz que não precisava, pois alguém invadiu os servidores e postaram essas notícias. Lois se pergunta como isso aconteceu da noite pro dia. O responsável por isso é Amanda Waller. No Salão da Ordem, sede do Departamento da Soberania, o segundo em comando, o Sargento Steele, diz que a Casa Branca está rejeitando publicamente essa operação e que a função deles é apenas monitorar os heróis e não criar pânico e hackear a internet. Amanda diz que não deixou o discurso do presidente ir além do jardim, pois eles controlam a mídia. Steele diz que a paranoia está aumentando e a desinformação está funcionando, mas Amanda diz que isso não é desinformação, pois ela disse há anos que os heróis criam mais problemas do que evitam. Eles têm poder absoluto e não respondem a ninguém. Eles seguem a ideia infantil da moralidade e eles podem se irritar como uma criança e com isso destruir o mundo. Ela diz que isso é na verdade informação, eles só estão lembrando o mundo disso. E que é inacreditável como os Luthors e os Coringas do mundo erraram todo esse tempo. Não é necessário o gás do medo ou controle mental para mudar a opinião pública, apenas da mídia. Não importa quanto o super-homem salve, pois você pode fazer com que as pessoas duvidem do que elas veem. Só precisa usar uma frase como "os super-heróis estão atrás de você" e repetir isso sem parar. E quem está criando essas notícias é a Rainha Brainiac, um ultracomputador vivo e chave de toda essa operação. Então aparece o Salvaguarda, o Cavaleiro Sem Piedade, e diz que está na hora de começar a fase 2. Depois que Waller sai, ele pergunta a Steele se ele está preocupado. Ele diz que jurou proteger o país de ameaças e que isso não tem espaço para interpretação. E que a guerra de Amanda está sendo preparada há anos, mas que estourou há algumas semanas após o conflito com a Mulher Maravilha e as Amazonas e os Titãs tomarem conta do poder militar em nome do heroísmo, para resolver uma crise que eles mesmos criaram, e que ela os vê tanto como uma ameaça à humanidade quanto uma solução. O Salvaguarda diz que ela quer ordem mundial, mas Steele diz que tem uma diferença entre querer e desejar. O que se quer pode ser alcançado, mas um desejo é um vazio que não pode ser preenchido. Amanda chama a sonhadora e pede que ela espere, pois os seus poderes vão ser úteis em breve. O Salvaguarda entra e diz que a Força Tarefa 7 está pronta para atacar os seus alvos específicos, juntos dos soldados do Steele. E quando terminarem, enfim terão ordem no mundo. Só o que faltava era o Waller dar a ordem. Ela autoriza e a força-tarefa vai à caça. E se você chegou até aqui, eu agradeço e queria pedir para que você se inscreva, curta e deixe um comentário, pois isso ajuda o algoritmo do YouTube a mostrar esse vídeo para mais pessoas. O Cyborg e a Oráculo tentaram, mas não conseguiu derrubar as defesas que protegem esses vídeos. E para piorar, existem agora vídeos falsos de especialistas debatendo se os vídeos dos heróis são verdadeiros. Enquanto isso, mais sofrem com os ataques da população, como metade dos Guardiões Globais. Eles não conseguiram encontrar a fonte dos vídeos. O Batman então manda reforços para eles, já que eles são a melhor esperança de atrasar os hacks. O Asa Noturna diz que os heróis foram para as ruas para contrariar essa história, mas os civis estão com medo, estão atacando. Dick acredita que tudo isso é obra de Amanda Waller. E Londres, o Caçador de Marte, Ted Kord, o segundo Besouro Azul, a Brasileira Fogo, a Gelo e o Gladiador Dourado enfrentam um inimigo. John diz que eles estão mais seguros em grupo e que se souberem de alguém que não está usando essa frequência, devem entrar em contato. Nesse momento, a história voltou ao começo, onde vemos outro ponto de vista do ataque ao Super-Homem, onde vemos que alguém mirou nele e removeu os seus poderes. O seu filho John
e o Superboy ouviram o tiro e o pegaram. Ficaram em choque por ele ter sido baleado. O Senhor Incrível tenta perguntar o que aconteceu. Eles tentam levá-lo para o hospital, mas ambos perdem os seus poderes também e caem no chão. O Batman perde contato com eles. A Oráculo diz que as filmagens pararam e em seu lugar estão fazendo uma transmissão ao vivo do Salão da Ordem, uma mensagem da Waller. Então os vários grupos de heróis são atacados e os que têm poderes começam a perdê-los, como a Mulher Maravilha, a Liga da Justiça Sombria, os Shazams, a Sociedade da Justiça, o Aquaman e a Patrulha do Destino. O Waller diz que o Departamento da Soberania está horrorizado com o que os heróis têm feito e que ninguém mais precisa ter medo, pois eles estão enviando uma força-tarefa para acabar com a ameaça permanentemente. O Senhor Incrível fica preocupado com o que ela disse e que é estranho ela fazer um discurso público, a não ser por um motivo. O Batman se pergunta como ele pode ter deixado isso passar. Ela nunca faria isso, a menos que ela achasse que já ganhou. Então alguém ataca o Batman e o Robin. Em Central City, alguém retira os poderes de quase todos os membros da família Flash. E em Londres, alguém rouba os poderes dos heróis de lá. O Batman diz que eles caíram nas mãos dela. O hack era para atrair todos para o campo aberto. Ele cometeu um erro achando que estava jogando xadrez e que ele poderia vencer. Mas ela não estava jogando xadrez, ela estava mandando tanques, um exército de Amazos, a sua Força-Tarefa 7, liderados pelo Salvaguarda e seguido pelo Velocidade, a Paraíso Perdido, Carga Profunda, Pedra de Jade, o Último Filho e Guardião Global, todos eles baseados nos membros fundadores da Liga da Justiça. Os Amazos mandam eles se renderem e que se eles tiverem poderes, serão tomados, se os equipamentos serão drenados, se usa magia, não se lembrarão como conjurá-las, e eles até conseguem remover os poderes do espectro e a força de aceleração. Um deles diz que todos estão conectados através do Salvaguarda. Enquanto fogem, o Robin pergunta como o Salvaguarda está ali, pois eles pensavam que ele tinha morrido e ainda ter se unido ao Waller. O Batman diz que isso é um ataque relâmpago e que todos que puderem devem escapar por hora e esperar instruções, pois o Waller não sabe dessa frequência. Mas nessa hora, o Arqueiro Verde entra em contato com o Batman e diz que está do lado da Waller e que tem alertado as super pessoas que os humanos não gostam de ser menosprezados, mas ninguém escutou. Eles são bons em cobrir vulcões, mas não resolvem os verdadeiros problemas da sociedade e que agora vão atrás deles. Enquanto vemos os Amados e os soldados enfrentarem e capturarem os heróis, Oliver diz que não tem para onde eles correrem. O Waller fez um acordo com os Planetas Unidos e por isso ninguém pode sair do planeta e nenhuma ajuda virá. Ninguém vai poder viajar no tempo, nem pelo multiverso. Ela conhece os segredos deles e por isso eles não podem escapar, nem ter esperança. E como ele conhece a todos, sabe que eles devem estar planejando derrotar os Amados e recuperar os seus poderes, como os Amados anteriores, mas que essas são as regras antigas. Esses novos Amados foram criados pelo Salvaguarda e pela Rainha Brainiac, e o que foi tomado não volta. Os poderes não vão voltar. Os primeiros tiros foram disparados, agora a Guerra Relâmpago vai começar. No laboratório da Rainha Brainiac, Jonathan, filho de Clark, acorda não sentindo os seus braços e pernas e se perguntando quem ele é. Agora ele é um ciborgue e uma arma da rainha, terminando assim a edição. Junto do evento foram lançados alguns tie-ins, como as histórias do Batman, do Super-Homem, da Mulher Maravilha e Poder Absoluto Força-Tarefa 7, com cada edição focado em um membro, e em breve vai ter vídeo aqui no canal. E então, o
o que acharam do vídeo. Se gostaram, não se esqueça de curtir e deixar um comentário e deixe sugestões para próximos vídeos. Se quiser receber atualizações sobre todos os novos vídeos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também gostam de quadrinhos. E até a próxima!